A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Quero aqui estar agradecendo a oportunidade que o Senhor me concedeu de estar nesta manhã, neste dia. Está trazendo aqui uma palavra ao seu coração, sem muitas delongas, Quero ler um texto aqui com os irmãos que se encontram em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1, a parte C do versículo, a qual diz: Enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei, diz a palavra do Senhor. Nós bem sabemos porque Deus havia falado isso. Primeiro o povo havia escolhido, havia pedido um rei a Deus. E Deus assim concedeu que foi levantado Saul. Mas a Bíblia diz que em determinado momento Saul ele preferiu mais sacrificar do que obedecer. Entre Deus ou com Deus, Deus ele preza mais na obediência do que no sacrifício. A palavra de Deus ela diz que Deus havia provido de si um rei, e esse rei se encontrava na casa de Jessé. A Bíblia diz que quando Samuel ele chegou lá, ele encontrou logo de cara, Eliabe. Quando ele encontrou, ele falou: esse que é o rei. Mas Deus diz: eu não vejo como o homem vê a aparência, porém vejo o exterior. Primeira coisa, não importa como as pessoas te veem, mas o que importa é como Deus ele te vê. E eu quero trazer aqui uma coisa aqui para você, um chamado para mudar uma geração, um chamado para marcar uma geração. Foi o que aconteceu com Davi. Davi ele marcou a sua geração. Por que ele marcou a sua geração? Porque quando Deus chama, Deus concretiza a obra. O nome Davi significa amado, predileto, respeitado. Aquele que é dentre todos é o favorito. Ou seja, Davi era o favorito de Deus. No meio de 8 irmãos, Davi foi o escolhido. Davi foi o chamado. Eu quero aqui, primeira coisa aqui, deixar para os irmãos: nem todo mundo acredita no seu chamado. Nem todo mundo acredita no propósito de Deus na tua vida. A Bíblia diz que quando Davi ele foi enviado por Jessé, aí onde o povo de Israel se encontrava ali no campo, num vale, para lutar contra os filisteus, havia um homem chamado Golias que afrontava o exército do Senhor. E a Bíblia diz que quando Davi chegou e viu aquilo, Davi ele começou a questionar o povo: e aí, o que vocês vão fazer? A Bíblia diz que Eliabe já chegou repreendendo. A Bíblia diz que Davi chegou diante do céu e falou: eu vou na luta contra esse filisteu. A Bíblia fala que Saul falou que ele não poderia ir. Mas escuta uma coisa: as experiências que Deus te deu, elas são o combustível. Elas foram o aprendizado para que você possa vencer todos os gigantes diante de ti. Davi enfrentou um urso, Davi enfrentou um leão. E agora ele iria derrotar o gigante Golias. Terceira coisa, eu quero que você guarde no teu coração: Deus ele te chama para conquistar aquilo que ninguém conquistou. A palavra do Senhor ela diz em 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo 6 em diante, que Davi ele foi até a cidade de Sião, uma cidade onde os jebuseus se orgulhavam porque ninguém havia conseguido tomar aquela cidade, porque ela ficava numa colina, num monte, e de um lado, dos lados ficavam, podemos dizer assim, grandes vales, ou seja, uma fortaleza, geograficamente falando, aonde ninguém poderia entrar nela. A geografia colaborava para que aquela cidade viesse a ser uma cidade fortificada, uma cidade onde ninguém poderia entrar ou vencer aquela cidade. Mas Deus ele te chama para você conquistar aquilo que ninguém conquistou. E a palavra de Deus ela diz que Davi conquistou aquela
aquela cidade e fez dela a capital de Israel, que hoje é Jerusalém. Sabe, irmãos, o que eu aprendo? Que você vai conquistar, você vai alcançar aquilo que ninguém alcançou. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Deus, Ele cumpre o seu propósito. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Deus, Ele cumpre o seu propósito. Deus, Ele cumpre o seu chamado. Porque quem fez, quem chamou, Ele é fiel para cumprir. Quem prometeu, quem fez a promessa. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Jó também disse, estou bem certo, que aquele que começa, ele termina. Então Deus, Ele é poderoso para cumprir nas nossas vidas o seu propósito, o seu chamado. Ficam na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus abençoe.